E quer não é o que você falou, né? Chega lá para botar um projeto de SEO rodando, sendo que você não teve a negociação comercial daquilo, né? Também tem esse Exato. ponto. Você não sabe o que foi prometido lá do outro lado. Então é quase arrumar o motor do avião voando, Com né? É certeza. basicamente isso. Mas a gente já tá acostumado, né? Quem trabalha com SEO já tá um pouco acostumado Sim. com isso, né? Porque eu sempre falo, eu falo pro pessoal, por que SEO é um pouco parecido com arrumar o motor do avião voando? Porque quando você chega para fazer SEO diferente de uma rede social, você depende de outros. Então você chega lá, o cara fecha um contrato com você, normalmente no orçamento você já vai avaliar, você já dá um feedback. Mas muitas vezes tem coisas que você só descobre depois. Então, assim, você pode até ver um site WordPress e falar, tá mais ou menos, mas ok. Quando você recebe acesso, você começa a ver e fala, meu, o que foi feito? Tipo, instalaram 800 mil plugins, o servidor tá ruim. Tipo, ou você entra, eu já peguei sites e aconteceu muito isso. Tipo, eu entrar no trabalho e para em teoria começar a fazer isso de palavras-chave, otimizar, eu faço login no WordPress e aí eu tenho acesso ao Search Console. A primeira coisa que eu acho lá é um monte de caractere em chinês. Eu falo, puta, site invadido, né? Já na hora já pegamos. Aí eu falo, puta, todo o cronograma que eu tinha feito, Já né? era. Aquele cronograma, passei pro cliente bonito, ó, vamos começar com o estudo de palavras-chave, não sei o que lá e tal, cai por água abaixo. Porque Exato. você fala, cara, o que eu faço agora? O site tá invadido, a gente vai sumir do Google com esse site invadido. Pô, vou manter meu cronograma e não dar resultado? Não, preciso resolver essa bucha aqui, né? E aí, às vezes, você depende de uma equipe de tecnologia, ou às vezes você tem que botar a mão na massa, mas vai atrasar o seu cronograma. Então, é complicado também isso, né? Sim, sim, tem que colocar para rodar o quanto antes, mas tem coisa que se não corrigir, não vai dar certo depois. Sim. E uma coisa que pode ser até uma dica aí para quem está começando, que lá atrás, no começo da minha agência, me ajudou bastante. A gente entendeu que a gente precisava vender o serviço mais completo possível. O que é o mais completo possível? Não só a parte analítica de SEO e encontrar as vulnerabilidades, as oportunidades, etc. A gente vendia já com a implementação Tá, junto e também com a produção de conteúdo. Por que quê? bacana. Nos primeiros clientes que a gente pegou, a gente já detectou isso rapidamente, que a gente passava ali, ó, você precisa produzir esse artigo e corrigir isso aqui no seu site. Passava 3 meses e não Ninguém tinha fez. feito ainda. É, Por quê? Ah, que eu tô orçando com o 5º programador aqui, só que ele tá cobrando caro. Não deu para fazer ainda. sim, Ah, o conteúdo, não, eu sei fazer, é que eu tô sem tempo. Aí eu falei, opa, o cliente vai passar 3, 6 meses, não vai ver o resultado de SEO, porque ele não está implementando. sim, Então, eu preciso já vender a minha consultoria de SEO sim. com a mão de obra de programação e a mão de obra de redação, para que o cliente só tenha que aprovar a ideia, a modificação no site e a gente toma conta. Acaba fazendo. E aí, isso foi uma coisa que ajudou muito a gente não ficar refém Sim, do cliente executar por conta própria, porque sim. normalmente patina. Quando o Sim. cliente implementa tudo sozinho, entra no famoso backlog. É isso, né? Lá na agência é interessante, né? Porque a gente oferece o serviço de SEO, mas a gente oferece ainda a consultoria. Ou seja, porque assim, muita gente procura SEO falando como consultoria, mas o cara quer o serviço. Exato. Digamos, essa é a verdade. Mas tem uma diferença entre a consultoria, que em teoria você faz uma análise, apresentação, explica, e você faz com que o cliente tenha que aplicar aquilo, né? E o outro lado é o serviço de SEO, que você faz isso também, ou seja, é como se fosse uma consultoria mais serviço. Exato. Mas o que a gente tem visto é que toda vez que a gente faz a consultoria, cai no mesmo lugar que você estava falando aí. Fez a consultoria, apresentação bonita, fizemos tipo, putz, né? Vai, bate papo, troca, manda apresentação, manda vídeo explicativo. Passa 6 meses, e aí ou porque o cliente entrou em contato, ou porque a gente ficou curioso, entrou lá para ver, mas passa 6 meses e nada foi feito. Nada, nada, nada. Então é uma preocupação que a gente tem. Por isso que hoje em dia, normalmente, quando eu vou fazer a consultoria, eu falo, olha, normalmente a consultoria não dá garantia que você vai ter resultado, porque a gente não sabe se isso vai ser aplicado. Então a gente sempre tenta falar antes de fechar com a equipe de desenvolvimento, entender alguns pontos ali para chegar para o cliente e falar, olha, acho que no seu caso a consultoria não vai fazer sentido, porque ninguém vai aplicar isso. Você já Exato. tem um backlog aqui de 8 meses na parte técnica, se a gente pedir mais 10, vai ficar para o ano que vem, né? Ou até de conteúdo. Então muitos clientes, às vezes a gente faz treinamento de conteúdo, a gente treina muito portal de notícia para normalmente tipo redator, né? Sim, Tipo, sim. que alguns chamam de redator web, outros de produtor de conteúdo, etc, tal. Mas assim, a pessoa que vai abastecer lá, por exemplo, um WordPress. E aí a gente treina. Só que muitas vezes o treinamento, quando é consultoria só, você vai, treina uma vez, passa recomendações, você vê que aquilo não é aplicado depois. E aí quando a gente faz em forma de serviço, que além de a gente dar o treinamento, a gente faz o follow-up, fica revisando aqueles artigos e troca uma ideia com o pessoal, aí você vê que acaba
a organização é impactada positivamente, né? Sim. E é curioso isso, ou seja, no final, a SEO, a consultoria em si, sempre depende um pouco do outro. E se o outro não estiver fazendo, o seu resultado, que é um pouco da sua reputação, também é abalada, né? Total. Né? E aí é legal isso que você fez, tipo, de começar também a integralizar os serviços. Você tem que foi a forma que a gente viu de se blindar, não Sim. ficar refém de terceiros disso acontecer. E quando, né, principalmente agora quando tem empresas que são maiores, que às vezes não é um site WordPress, ela Sim. é uma linguagem lá, Ruby, que Sim. só eles sabem entender o código que eles fizeram lá. Não tem como a gente pegar e assumir, porque Sim. duas equipes de programação mexendo no mesmo projeto, normalmente não dá muito bom. Então a gente pega e tem que instaurar uma cultura de SEO no cliente, Perfeito. para que ele entenda da importância. Não é só um H1 ali que a gente vai mudar. Esse H1 tem um impacto Sim. dentro da estratégia como um todo. A produção do conteúdo. Então, a gente vai criando rotinas, processos para validar se está sendo feito, se não está. Por exemplo, você falou do backlog, né? Sim. Eu já peguei cliente que tinha um backlog lá de 6 meses, falou, não cabe uma agulha aqui para a gente implementar de SEO. Aí, escala o problema, leva para a diretoria e fala, vocês contrataram a gente para fazer esse trabalho. Só que o seu TI está falando que não vai fazer porque ele já está com outras prioridades muito maiores, vamos dizer assim, do que a prioridade que a gente está aqui de SEO. Só que se a gente não implementar, não vamos ver resultado. Como que a gente resolve? Aí, as saídas. Vai ter uma janela de X horas por semana para fazer. Ou então a gente vai contratar um programador extra que vai ser só para fazer as coisas de SEO. Sim. Tem que buscar... Acha-se uma solução, né? solução, porque se simplesmente aceitar que, tipo, o backlog é de 6 meses, acorda a história pro lado da consultoria. Sim. Sempre assim, né? Mas é interessante isso, né? Porque não é um ou outro caso isolado. Muitos casos, né? Até porque as equipes de tecnologia costumam estar meio afogadas, né? Sempre. E normalmente a culpa também é um pouco parte da própria, às vezes, diretoria. Porque tudo começa a virar prioridade. Exato. E aí, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Aí fica o backlog gigantesco ali, né?